18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:02, 18 horas do ar em mais uma edição. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, já começo agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 8 da noite, até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, ouvintes, participe conosco, hein? Estamos aí, 994887592 é o nosso WhatsApp, Karine. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Trabalhadores da saúde em Tabatinga cobram 3 meses de salários atrasados. Segurança Pública, de julho a agosto desse ano, 30% do efetivo do Amazonas procurou apoio psicológico. Começou hoje em Manaus uma série de ações da Semana Nacional do Trânsito. Em Brasília, deputados aprovam regime de urgência para o projeto de anistia ligado aos atos de 8 de janeiro. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, conferindo esses e outros assuntos. São os destaques desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025. No ar para você, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, o programa de hoje começa com uma bomba que está agitando os bastidores de Brasília. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é acusado de ser o dono de aviões operados por empresas de voos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Exatamente, Carlão. Um novo capítulo nas investigações da Polícia Federal sobre o uso de aviões por integrantes da facção criminosa do PCC traz à tona o nome de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, partido que aqui no Amazonas é comandado pelo governador Wilson Lima. Quem também foi citado na denúncia foi o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, acusado de receber grandes volumes de dinheiro em espécie. Olha, pra gente entender esse caso, o piloto Mauro Capucci Matozinho, que trabalhou para empresários do setor, revelou em depoimento à Polícia Federal que Rueda seria o real proprietário de aeronaves operadas por uma empresa de táxi aéreo envolvida no esquema do PCC, esquema que resultou na maior operação já realizada pela Polícia Federal. Segundo o relato do piloto, Antônio Rueda é o verdadeiro dono de pelo menos 4 das 10 aeronaves operadas por uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. Ainda segundo o depoimento do piloto, os negócios foram justificados internamente como parte de uma estratégia que, em abre aspas, tinha muito dinheiro para gastar, fecha aspas. Vamos ouvir um trecho do depoimento. A movimentação que me pareceu muito estranha foi a chegada de 4 aeronaves e não apenas aquele G200. Foi descrita a compra de uma aeronave Gulfstream de série 500, a Lamborghini das aeronaves Ajado. A aquisição estava sendo feita no momento em que essa operação da polícia acontece e isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. 18 horas. Olha só, e ainda no depoimento, o piloto afirma que os aviões estavam registrados em nome de terceiros, mas pertenciam de fato ao presidente do Partido União Brasil, Antônio Rueda. Esse método, é claro, dificulta o rastreamento do dono real das aeronaves. A ligação entre a frota de aviões e o PCC foi reforçada por uma investigação sobre fraudes e desvios no mercado de combustíveis, que teria movimentado 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, com um prejuízo fiscal superior a 8,6 bilhões de reais para o Estado. Olha, os responsáveis pela operação dos aviões, segundo o piloto, incluem figuras conhecidas do PCC como Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Hussein Mourad. Detalhes dos dois já foram alvos de outras operações por envolvimento com lavagem de dinheiro e fraudes. Vamos ouvir novamente outro depoimento do piloto Mauro Capucci.
Mohamed é o que é conhecido como primo, que tá agora na mídia geral, um dos sócios da Copap. Eu sabia que era do Mohamed e do Beto. Informação que os meus superiores na empresa me apresentavam. Perfeito. Essa aeronave pertence a esse grupo. É um grupo que trabalha com petróleo, é um grupo que trabalha com negócios de combustível e no mercado financeiro. A gente voava com muita frequência com o Mohamed e o Roberto Leme juntos. 18 horas. Essa grave denúncia está nos principais sites de notícia do Brasil. Em nota, Antônio Rueda nega ser dono das aeronaves e repudia qualquer vínculo seu com investigados ou com crime organizado. O partido União Brasil reforça que não há relação entre seu presidente e os fatos apurados. Olha só, até o momento as denúncias não foram judicializadas e correm sob sigilo, dificultando maior acesso público aos detalhes do inquérito. Especialistas destacam que o caso pode alterar os rumos políticos do Partido União Brasil, caso sejam confirmadas as suspeitas. As investigações seguem cercadas por atenção pública e pressões por respostas rápidas. A expectativa é que nos próximos dias depoimentos e documentos sejam anexados ao inquérito, trazendo à luz detalhes sobre a possível participação de políticos e empresários no suposto esquema criminoso. 18 horas. Às 6h08, você no melhor mix do Brasil e trabalhadores da saúde de Tabatinga fizeram protesto cobrando o pagamento de salários atrasados. Cerca de 200 trabalhadores da unidade de pronto atendimento terceirizados estão há 3 meses sem receberem, Karime. Carlão, são enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros funcionários trabalhando sem receber. Como você disse, são terceirizados da empresa Discol, contratada pelo governo do estado do Amazonas. Agora imagina a situação desses trabalhadores, né? Sem dinheiro para pagar aluguel, luz, água, como é que faz para colocar comida na mesa? Inclusive, Karime, os trabalhadores afirmam que estão sendo colocados em férias sem receber, o que piora ainda a situação das famílias. O deputado estadual Euker Barreto, inclusive, cobrou soluções para esses trabalhadores. O deputado Euker Barreto, Carlão, ele acompanha esse caso desde março desse ano. A repórter Nathalie Moraes apurou mais detalhes a respeito do assunto e traz agora as atualizações pra gente. Boa noite, Nathalie. Mais profissionais da saúde que estão sem receber, não é isso? Infelizmente, né? Muito boa noite para você, Karime, para o Carlão e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas da noite dessa quinta-feira. Karime, eu chamo a atenção só porque só esta semana é a terceira vez que o deputado estadual Euker Barreto subiu à tribuna para denunciar a situação dos atrasos salariais dos profissionais de saúde e as condições precárias de atendimento que estão sendo, que estão sendo expostas à população do município de Tabatinga, na região do Alto Solimões, no interior aqui do Amazonas. O parlamentar não é de hoje que ele vem mostrando e discutindo, tentando pelo menos discutir no parlamento estadual a precariedade da saúde no Amazonas. Se aqui na nossa capital a situação tá ruim, imagina, no interior, né? A situação é bem pior, viu, Karime? Inclusive, a gente tá falando, como você já adiantou, a situação dos terceirizados da empresa Discol Comércio de Produtos e Serviços e Limpeza Limitada. São enfermeiros, maqueiros, profissionais de radiologia que foram contratados pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Amazonas para atuar na unidade de pronto atendimento na UPA lá do município de Tabatinga. Só pra gente deixar claro, Karime, a UPA de Tabatinga é o principal hospital da região do Alto Solimões. Atende a toda aquela população. Atende a toda a região ali do Alto Solimões. Só que além desses profissionais estarem trabalhando sem receber há pelo menos 3 meses, existe uma precariedade encontrada na unidade. Tá faltando medicamento, tá faltando produtos de higiene, tá faltando EPIs, que são ali aqueles produtos básicos para que aqueles profissionais possam trabalhar sem que tenham o risco de se contaminar com as doenças que circulam na unidade de saúde. E ainda, além do mais, Karime, esses profissionais relataram que muitos deles estão sofrendo retaliações e ameaças de demissão caso reivindiquem os seus direitos. Olha só, Carlão, esse absurdo. A pessoa tem que ficar calada. A pessoa fica 3 meses sem receber. E se procurar a imprensa, procurar a imprensa para denunciar,
trabalhar, vai pra rua. Eles estão sendo muito claros quanto a essa situação. Só para que a gente tenha uma ideia, eu fui lá no portal da Transparência para tentar entender se realmente essa situação procede. E aí, segundo consta ali no portal da Transparência, o último repasse da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas para a empresa aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado, Carlão. Que isso! Ou seja, mais uma empresa da difícil, saúde que o governo do Estado do Amazonas, na gestão de Wilson Lima, está devendo, está dando calote. Exato. E aí, então, a empresa custeou, né, esses salários durante esses meses todos. Só que e aí, agora não deu chegou mais, em né? julho, eles falaram para os funcionários: a gente não tem mais de onde tirar, não tá recebendo do governo do Amazonas. Inclusive, Carlão e Karime, essa situação foi denunciada, né, no Jornal do Amazonas, segunda edição da afiliada da Rede Globo, a Rede Amazônica, na noite desta quarta-feira. E aí, para eles até deram uma resposta, porque para mim não chegou, dizendo que era uma situação isolada que estava acontecendo lá em Tabatinga. Mas isolada há tantos meses? Não, isolada, quer dizer, o último repasse foi em dezembro, isolada, que a gente sabe que existem outros profissionais da saúde aqui mesmo em Manaus, de empresas terceirizadas que estão também sem receber. Exato. E essas denúncias constam aqui no 18 horas quase que todo dia. Só que como você adiantou, né, Karime, o deputado Wilker Barreto vem recebendo essas denúncias pelo menos desde março desse ano, porque foi quando começaram ali a ter alguns atrasos. E ele descreve a unidade lá de Tabatinga como uma panela de pressão que a qualquer momento pode explodir. A gente conversou com ele, né, com o parlamentar, e eu separei um trechinho aí da fala dele pra gente conferir. Vamos ouvir aí o que disse o deputado estadual Wilker Barreto. São radiologistas, técnicos e enfermeiros que passam de 100 pessoas. Ontem saiu uma reportagem na rede local, na rede amazônica, vocês agora estão dando atenção sobre o assunto. E a Secretaria de Estado da Saúde precisa dar um cronograma de pagamento, porque lembramos, pagar um mês não vai resolver o problema. Porque nós temos aí 4 meses pela frente e eles vão terminar o ano recebendo 9 meses. É isso? E não esqueçamos o 13º, então é grave. A secretaria precisa emitir uma nota. Se até terça-feira isso não for confirmado por nota, eu irei colocar a Assembleia Legislativa no constrangimento público. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, e aí em meio à gravidade de toda essa situação e a população, né, Karime, Carlão e ouvintes, a gente sabe, infelizmente, no meio de tudo isso, é quem acaba sofrendo, é quem mais é afetado com todo esse descaso com a saúde pública aqui no Amazonas. O deputado já enviou aí um requerimento indicativo para a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando providências urgentes para o município de Tabatinga, e deu um prazo aí até a terça-feira para que a secretária de saúde, a enfermeira Nayara Maxud, possa dar uma resposta. Mas ele está indo nessa sexta-feira até o município para constatar em loco como é que está a situação por lá, e é sobre isso que ele falou com a gente também. Se a secretária não se posiciona, esta casa não pode ser conivente. Então, eu estou indo amanhã para Tabatinga, irei já me reunir com eles para me aterar melhor dos fatos, mas é vergonhoso o que está passando hoje a saúde do Amazonas, em especial no Alto Solimões. 18 horas. É isso, né, Karime? Realmente dúvida. Precisa, já que eles conseguiram ser ouvidos pelo deputado, ele precisa realmente ir lá, afinal de contas, esse é o papel de um parlamentar, ir lá fiscalizar, cobrar pelos nossos direitos, né? E afinal de contas, saúde, né? A gente não deveria nem estar falando dessa situação. Nem cobrando salários atrasados. Básico, isso é um... né? Isso Imagina você trabalhar e você não receber. A gente está falando de profissionais de enfermagem, auxiliares, serviços gerais, profissionais de radiologia que estão há pelo menos 3 meses sem receber nenhum centavo por parte do governo do Amazonas, que atuam na saúde no município de Tabatinga. Que dá o calote desde dezembro do ano passado, que está sem repassar, sem pagar a empresa que terceiriza esses profissionais lá em Tabatinga. Exato, não sou eu que estou falando, não, tá lá no portal da Transparência. Ou seja, que são, e é um
local estratégico que atende a toda a população de toda aquela região. Ou seja, mais um descaso com os profissionais da saúde que a gente registra e noticia aqui no 18 horas. Isso sem falar na ponta, porque lá na ponta quem mais sofre, quem mais padece, quem fica sendo humilhado para conseguir algum atendimento na saúde é a população, é a gente que paga imposto, tá? Só que na hora de receber um serviço de qualidade, digno, não recebe nada. É isso que recebe. Descaso do governo do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h17, você era o melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha aquele giro no trânsito, hein, Karine? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e como está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Vamos falar de trânsito agora pela Avenida Humberto Calderaro, a antiga Avenida Paraíba. O trânsito tá daquele jeito, trânsito bastante concorrido, muitos veículos aqui pela via, e essa retenção já começa desde as proximidades do Shopping Manauara e segue assim para quem vai ali no sentido Parque 10 ou desviar para Maneca Marques, que inclusive o trânsito também tá bastante concorrido nessas áreas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h18 em Manaus. 18 horas. Olha só, Karime, o Ministério Público do Amazonas entrou em ação contra as escolas de samba de Manaus. Olha aí, o objetivo é para que as agremiações retirem os carros alegóricos e restos de fantasias que estão jogados no entorno do sambódromo e na frente dos barracões na zona centro-oeste. Bom, e não é só isso, tá, Carlão? O Ministério Público também pede que a Secretaria de Cultura não repasse recursos para quem deixou o material no espaço público, tá? Só vou lembrar que essa é uma situação, não é uma situação nova. Em julho de 2024, a Secretaria de Cultura já havia alertado sobre esses restos aí de carnaval, digamos assim, deixados para trás. Bom, e mesmo com fiscalizações em outubro de 2024 e março deste ano, o problema continuou a estar lá ainda. A Prefeitura até recolheu 20 toneladas de lixo. Detalhe, o Ministério Público destaca que, por lei, as áreas de passeio devem, é claro, ficar livres para garantir segurança e circulação das pessoas. Carlão, e nesse caso, pois é, lá no sambódromo, esse acúmulo de lixo e água parada pode gerar problemas sanitários. É tudo muito pior. Ou seja, além da bagunça, também traz perigo para a saúde. Mix. Começou hoje e segue até o dia 25 a Semana Nacional de Trânsito, com o objetivo aí de promover a educação no trânsito, conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as leis, Karime. Carlão, muito importante. Aqui em Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está promovendo uma série de ações e quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o evento aconteceu no Centro de Arqueologia de Manaus, no centro da cidade. Ofereceu ações educativas e serviços gratuitos, como emissão de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, cartão Passa Fácil, serviços de saúde e bem-estar, distribuição de mudas, contação de histórias com temática ambiental e de trânsito e até serviços de belezas. Foram aí algumas das atividades disponibilizadas logo ali na abertura da Semana Nacional de Trânsito. Diretor-presidente do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnoldo Flores, destacou os temas levantados na ação e segue até o dia 25 de setembro. Nossa cidade tem mais de 1 milhão de veículos e uma quantidade expressiva de motos, e é uma oportunidade para fazermos uma reflexão sobre como devemos comportar no trânsito, especialmente aqui em Manaus. Arnoldo Flores, ele comentou que um dos pilares do trabalho é a educação no trânsito, que é essencial para tornar a mobilidade mais segura na cidade. Então, essa educação no trânsito, ela é feita de forma permanente. Há uma equipe dedicada a essa atividade que percorre escolas, percorre institutos, enfim, todas aquelas entidades que possuem representatividade aqui na cidade de Manaus, e essa equipe vai trabalhando ali a parte educativa no trânsito. E para reforçar o papel educativo, uma excursão com 21 alunos da Rede Municipal de Ensino participou da programação. A professora Antônia Silva comentou a iniciativa. São vários conteúdos abordados, principalmente a questão ambiental. Mas esse mês, como é direcionado ao trânsito, nós estamos trabalhando a história, educação ambiental e trânsito.
A cerimônia contou também com a parceria da montadora Honda, que destacou o trabalho conjunto com a Prefeitura de Manaus. É de grande valor para a Honda, como empresa privada, contribuir para a sociedade amazonense através da Prefeitura. Essa parceria preza por treinamento de várias instituições públicas dentro do centro de treinamento da Honda, promovendo segurança para os seus colaboradores e também para a sociedade. A Semana Nacional de Trânsito segue até o dia 25 de setembro, levando ações de conscientização, educação e serviços para a população manauara. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6 horas e 24 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, aí no mês em combate ao suicídio, no mês que se combate, né, na realidade, o suicídio, vem um alerta aí sobre os números da saúde mental na Polícia Militar do Amazonas. A tropa está pedindo socorro, Karine. É grave, viu, Carlão? Escuta só, de julho para agosto desse ano, 30% do efetivo procurou apoio psicológico. É o que equivale aí a 1 em cada 5 policiais da ativa precisando de apoio emocional em apenas 60 dias. Quem apurou esses detalhes, esses números, foi a repórter Odineia Araújo, que traz agora mais detalhes pra gente. Então, Odineia, os números são altos, né, e necessitam de muita atenção, porque estamos falando de trabalhadores que atuam sob muita pressão nas ruas e diariamente, não é isso? Exatamente, sob muita pressão e armados, né? Combinação nada boa para quem já não está bem emocionalmente. E a verdade é que quando quem protege a população adoece, toda a sociedade fica em risco, né? Para termos uma ideia, no mês de agosto, 651 policiais militares procuraram ajuda psicológica dentro da corporação. O número representa um aumento de 30% em relação a julho, quando foram registrados 501 atendimentos. Em apenas 2 meses, já são 1.102 policiais em atendimentos de saúde mental. Outra gravidade. Em 2011, por exemplo, a Polícia Militar tinha mais de 10 mil homens e mulheres. Hoje, a PM conta oficialmente com pouco mais de 8.500 profissionais, mas na prática menos de 5 mil estão ativos nas ruas. Isso significa que em apenas 60 dias, 1 em cada 5 policiais disponíveis precisou de apoio psicológico. Especialistas apontam a sobrecarga de trabalho, a falta de valorização e a diminuição do efetivo como causas principais desse adoecimento mental. O presidente da APEAM, a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, reforça essa afirmativa. A Polícia Militar vive um momento muito difícil. O governador não paga a database, mais de 15% de dívida e perda salarial para esses policiais. Além disso, não temos fardamento e ainda vivemos sob a ameaça de que, se não comprar o fardamento, seremos punidos. E, por último, as promoções que o governador transformou num problema irresoluto, que não tem mais solução. Desde 2022 não promove ninguém, quando ele poderia resolver a questão das promoções com um simples decreto, que, por força do artigo 54 da Constituição do Estado, é prerrogativa dele. Ele já, inclusive, fez 2 vezes essa mudança no decreto, mas agora não faz porque quer impor uma nova lei em prejuízo da categoria. Outro dado preocupante, segundo o presidente da APEAM, Gerson Feitosa, é que muitos policiais evitam procurar ajuda por medo de estigma ou buscam atendimento fora da instituição. Ou seja, os números oficiais podem ser ainda maiores. Cerca de 650 policiais militares procuraram ajuda do Centro Psicológico da Polícia Militar. São alarmantes, é mais do que 110% dos policiais que prestam serviço todos os dias nas ruas de Manaus. Isso ainda é um número muito provavelmente subnotificado, porque os policiais, na verdade, até pela própria cultura da Polícia Militar, têm vergonha de buscar atendimento técnico especializado nessa área. Os militares é imposto que nós somos resistentes a tudo, seres superiores e fortes o tempo inteiro. E essa cultura acaba por cobrar um preço em vidas, né? Não é de se lembrar que há menos de 3 meses atrás nós perdemos 2 militares porque vivemos uma pandemia de saúde mental dentro da Polícia Militar. Um dos policiais citados pelo presidente da APEAM tirou a própria vida dentro da corporação e na frente dos amigos. Em resumo, o cenário mostra que o problema não é individual, mas estrutural. E a solução, segundo analistas, passa por contratação de novos efetivos, valorização salarial e políticas
políticas de cuidado permanentes para as forças de segurança. Volto com vocês. Ou seja, né, Carlão, mais uma situação grave, mais um serviço essencial, uma área mais do que essencial para a população do estado do Amazonas, que fica à mercê também nessa situação, a deriva nessa gestão do governo do Amazonas. Para 6h27, você no melhor Mix do Brasil, participe conosco do programa 18 horas, 994887592, valendo a sua presença aqui no programa. Nas redes sociais estamos no @18horas-news. 18 horas. Política. Vamos agora com política. Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Nathalie, boa noite. Nathalie, mais uma vez. Então, vamos lá. A PEC da blindagem, a tal PEC da blindagem que causou aí revolta na sociedade. Artistas, intelectuais, até políticos foram para as redes sociais, se manifestaram contra essa PEC. A sociedade realmente se revoltou. Vamos lá. Em Brasília, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, também fez duras críticas à proposta aprovada pela Câmara, que agora, inclusive, segue para o Senado. O que ele disse, Nathalie Moraes? Boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Karime, não dá realmente para engolir, eu vou dizer assim, não, a aprovação dessa PEC. É uma vergonha tão retumbante que a gente passaria aqui tranquilamente mais de uma hora falando contra essa PEC. Um estuprador, um assassino, um corrupto agora vai ficar blindado. É palhaçada, né? E aí, não dá pra aceitar, não dá. E aí, como eu disse, né, fica difícil de engolir mesmo. E aí o senador Omar Aziz foi lá e fez um apelo realmente ao presidente do Senado, ao senador Davi Alcolumbre, para que as propostas da emenda da Constituição, da PEC da blindagem, aprovada em regime de urgência pela Câmara dos Deputados, passe por um amplo debate. Ele acredita que não dá para tolerar que isso daí seja aprovado assim. Realmente precisa ser discutido pelo Senado, precisa ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele está pedindo realmente aí para que seja enviada para a CCJ e para que eles possam discutir, para que isso não passe, porque é inaceitável. O senador Omar Aziz classificou aí esse aumento de privilégios para a classe política uma distorção do que é a realidade. Afinal de contas, ele já tem tantos privilégios, né, que você, os nossos ouvintes não nem tem, sonhamos, né? em E assim, o senador foi muito claro ali durante o seu discurso ao afirmar, né, que nenhum brasileiro ali que não é político tem tantos privilégios, há tantas prerrogativas como ele já tem, né? O senador destacou que a gente não tem acesso muitas vezes à justiça, as pessoas não têm acesso a ações sociais, acesso à segurança, a uma boa moradia, e ele não mentiu, né? E aí agora trazer mais esse privilégio para blindar muitas vezes bandidos que estariam ali, muitas vezes em atuações como políticos. Eu separei aí um trechinho desse discurso do senador Omar Aziz. Vamos conferir. Acaba de aprovar uma PEC ontem e hoje, e eu, como outros líderes aqui que estão aqui presentes nesse momento, queremos lhe fazer um apelo. Nós queremos discutir a PEC. Agora, prerrogativas, eu acho que nenhum cidadão brasileiro sem mandato de senador, sem mandato de deputado federal, tem tanta prerrogativa como nós temos. É absolutamente uma distorção enorme. Já temos muitas prerrogativas, coisa que aquela pessoa lá do interior do meu estado votou em mim, não chega nem perto das prerrogativas que eu tenho como os deputados e senadores têm. 18 horas. Olha, Carlão, Karime e ouvintes, o senador Omar Aziz falou mais, viu? Ele fez um apelo ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, para que essa proposta, quando chegar lá ao Senado, seja, né, encaminhada à Comissão de Justiça e para que o senador não aceite realmente que essa PEC passe. Ele fez um apelo e eu acho que ele fez... Esse é um apelo que todos nós queremos fazer. Da sociedade brasileira, acho que qualquer criança, Vamos conferir aí mais esse trechinho. Essas pessoas não têm acesso a ações sociais, não têm acesso a uma segurança, a uma casa, uma série de coisas. Então ele faz um apelo como presidente e como uma pessoa que votou em Vossa Excelência nas 2 vezes que se elegeu presidente. E não me arrependo um minuto de ter feito isso. Que Vossa Excelência, quando receber a PEC
que foi votada na Câmara dos Deputados seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para que a gente possa debater, discutir essa matéria. Esse é o apelo que o PSD e eu, como líder do PSD, faço a Vossa Senhoria. 18 horas. Karime, Calou e ouvintes, né? A gente ouviu aí a declaração do senador Omar Aziz, que se junta a outro grupo de senadores que se manifestaram, né, realmente contra a PEC da blindagem, né? Entre eles, né? O senador Eduardo Braga também de ser contra essa. Ele e todos nós, né? A gente pode dizer assim, Carlão, eu acredito que a grande maioria, se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje com os nossos ouvintes, a grande maioria também seria contra, porque pra mim isso é inaceitável. Nem a monarquia tinha tantas prerrogativas assim, pelo amor de Deus. Disse tudo, Carlão. É rei e princesa agora? Amor. Quem é contigo agora? Olha só, a noite desta quarta-feira escancarou aí a fragilidade do governo no Congresso. Por 311 votos a favor, 163 contras e 7 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de anistia ligado aos atos de 8 de janeiro. Com isso, a proposta passa agora a ser discutida diretamente em plenário, sem análise nas comissões. Como essa votação pode impactar agora o cenário político nacional? Então, Carlão, impacta bastante porque a gente falou ainda há pouco sobre essa PEC das prerrogativas, como estão falando que é a PEC da blindagem, né? Basicamente, Carlão, o que aconteceu nos bastidores é um acordo para que fosse feito um apoio em relação à PEC da blindagem, para que também tivesse um apoio em relação a essa medida de urgência do projeto de anistia pelas pessoas ali, pelos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Mas o texto atual, esse que foi aprovado para regime de urgência, ele basicamente, Carlão, ele é só um tapa-buraco que deve ali ser substituído por uma outra proposta. Nesse processo, quem ganha força, no caso, é o Centrão, que usa ali a anistia como uma moeda de troca para poder aprovar pautas de interesse, como foi a PEC da blindagem, como eu já mencionei ainda há pouco. O relator, o Paulinho da Força, ele diz que a anistia ampla, ela é completamente impossível nesse momento e defende que o projeto meio termo ali, ele seja capaz de agradar a maioria na Câmara. A discussão é se Bolsonaro será ou não beneficiado, mas o consenso é que ainda a sua inelegibilidade ela vai ficar ali para outro momento, ou seja, isso ainda vai rolar em outro momento, esse assunto volta à tona. O governo federal, por sua vez, ele vê essa votação como um alerta muito claro de que partidos da base, como o MDB, o PSD, eles apoiaram a urgência, mostrando ali a fragilidade na articulação política, mas é claro que tem muita coisa por baixo dos panos também que não é exposto ali na imprensa de modo geral, né? No fim, a anistia ela pode reduzir penas, poder dar ali algum tipo de alívio ao ex-presidente, mas também enfraquece a força dele política, abrindo espaço para novos nomes da direita, como o Tarcísio de Freitas. Inclusive, esse cenário já foi apontado pela pesquisa Genial Quest, que aponta mais de 70% defendem que Bolsonaro desista da candidatura e apoie outro nome. Ou seja, para Bolsonaro não é viável o futuro, mas para Tarcísio de Freitas pode ser uma solução. Tudo indica que sim mesmo, Kennedson. Nathalie, vamos lá. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários testados para as eleições do ano que vem, variando entre 32% e 43% das intenções de voto. Gente, ou seja, será que ano que vem vai dar mais esquerda? Pois é, né, Karime? Essa pesquisa, isso, né, foi realizada nos últimos 10 dias e ouviu mais de 2.004 eleitores. E aí, né, deu esse resultado. O Lula, se as eleições fossem nesse domingo, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ganharia aí as eleições, né, variando, como você já adiantou, com 32% no primeiro turno, e no segundo turno ele realmente levaria aí de lavada com 43% dos votos. E aí a pesquisa também foi às ruas para ouvir se o apoio do Jair Bolsonaro a outro candidato, como é que a pessoa votaria, se você votaria. E aí o índice das pessoas que defendem essa posição, de agosto para cá, subiu 11 pontos, saiu de 65% para 76%. Ou seja, as pessoas de direita acreditam realmente que se o Bolsonaro apoiar alguém, pode existir aí essa briga. Mas mesmo assim, foram testados alguns nomes, né? Já que foi mantida a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, um dos nomes mais testados foi
foi o do Tarcísio. E aí, mesmo assim, mesmo com o Tarcísio, se as eleições fossem nesse domingo, o presidente Lula seria reeleito como presidente do Brasil. Essa pesquisa ouviu mais de 2.000 eleitores e, segundo a Genial Quest, tem mais de 95% de confiança. Em paz, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o relatório complementar sobre a regulamentação da reforma tributária, relatado pelo senador Eduardo Braga. O texto detalha como o poder público vai cobrar e decidir sobre controvérsias do futuro imposto sobre bens e serviços, que unifica aí ICMS e ISS. Ken, qual o peso dessa aprovação no caminho aí tortuoso da reforma? Então, Carlão, é um cenário muito positivo para esse momento, porque a reforma tributária, ela quer simplificar e deixar mais transparente a cobrança de impostos sobre produtos e também serviços, acabando com aquela confusão de tributos sobrepostos que existe ainda hoje. O senador Eduardo Braga, ele aprovou o relatório sobre a segunda etapa da reforma e analisou mais de 140 novas emendas, ajustando mais detalhes importantes para estudos, prefeituras, estados, prefeituras, taxistas, mototaxistas e até mesmo para bebidas açucaradas. Para o cidadão comum, isso significa mais clareza na hora de comprar produtos e também contratar serviços, menos imprevisibilidade ali na questão dos preços e também nos benefícios para pequenos profissionais, como é o caso dos taxistas e dos mototaxistas com renda de até R$40 mil, que podem ter isenção de impostos. Como você falou, Carlão, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS e também o ISS e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Além disso, também substitui a IPI, o PIS e o COFINS, trazendo mais transparência e segurança jurídica. Agora, o texto ele segue para o plenário do Senado e depois ele volta para análise dos deputados, com a expectativa de que a reforma seja regularizada ainda esse ano. Segundo o senador Eduardo Braga, essa é uma forma de ajudar ali a economia para trazer mais transparência e acaba também com aquele manicômio tributário, como tipificou o senador Eduardo Braga. Vamos ouvi-lo. Nós construímos uma reforma tão ampla, tão geral, tão necessária, que acaba, por fim, o manicômio tributário que se estabeleceu nesse país para os bens de consumo. Espero que esse trabalho possa contribuir efetivamente para que o Brasil volte a ter crescimento econômico, geração de emprego e renda, e que faça com que a alíquota e a carga tributária reduza-se ao longo do período para que o povo brasileiro seja efetivamente beneficiado. E tirando ali essa burocracia tributária também significa menores preços ali para a população do Brasil. Então a expectativa está muito alta que siga ali para a Câmara dos Deputados depois e passe, né? Que melhore a vida da gente, né? Sem dúvida. Melhore a vida da gente, né, Carlão? Muito obrigada, Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Ken, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Sistema da Defesa Civil de alerta contra desastres naturais vai ser testado em Manaus, Iranduba e Manacapuru. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6h40, você no melhor mix do Brasil. Karime dando um giro no trânsito em Manaus. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, antes de você falar pra gente como é que está a volta para casa, eu gostaria de saber sobre essa operação da Polícia Federal que mirou um agente dos Correios. Ele é acusado de desviar encomendas de alto valor. Foi isso? Isso foi hoje, quinta-feira, aqui na cidade. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha só, a Polícia Federal divulgou que as investigações começaram depois que os próprios Correios denunciaram o desaparecimento de pacotes na unidade de distribuição. Aí, através das imagens do circuito interno de segurança, pôde-se perceber aí como que funcionava esse esquema. O funcionário manipulava as encomendas e desviava os produtos de alto valor. Ao todo, já foram mais de 30 encomendas desviadas, o que gerou indenização a clientes e também prejuízo aí para a empresa. A Polícia Federal disse ainda que o funcionário vem agindo há pelo menos 1 ano e meio, repetindo o crime aí e se aproveitando do cargo para obter vantagem ilegal. Agora, o juiz determinou o afastamento do servidor como medida de proteção para evitar que ele continue com as práticas ilegais. Então, foi um crime aí que durou
1 ano e meio do funcionário até descoberto. Agora ele foi afastado, também está preso, e as investigações continuam também para saber se não tinha outros envolvidos aí nesse crime, Karine, Carlão. Ok, André, agora fala pra gente como é que está o trânsito agora. Agora sim, a gente está aqui na rotatória do Coroado e a gente está observando o trânsito que vem da Alameda Cosme Ferreira, dessa vez no sentido bairro Centro. Quando vai se aproximando aqui da Bola do Coroado, o trânsito fica bastante complicado aqui, trânsito lento, com retenção. Isso também acontece para quem vai no sentido da André Araújo. Só que esse sentido da André Araújo é aquele sentido de volta para casa, no sentido centro-bairro, onde tem vários trechos que apresentam lentidão nesse momento. Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, André Meirelles. Para 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura, é a previsão do tempo e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje o sol até tentou aparecer entre as nuvens, mas o céu na maior parte do dia permaneceu nublado e pela tarde tivemos pancadas de chuvas rápidas. À noite, o céu continua nublado com chance de chuva isolada em alguns pontos da cidade e a temperatura fica em torno dos 26 graus. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de setembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta já começa com aquele calor conhecido, né? Sol entre nuvens e alta umidade relativa do ar, o que deixa o clima bem abafado. A tarde continua parcialmente nublada e temos 19% de chance de chuva leve e isolada em alguns pontos da capital. Já à noite, o calor dá uma trégua, a temperatura cai para agradáveis 25 graus e não temos probabilidade de chuva para a noite dessa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 63 a 98%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Calorão, né? O calorão vai voltar, né? Mix. Olha só, o Rio Negro, hein, vai dar uma trégua em 2025. Nada de seca extrema esse ano, mas ainda assim o alerta continua, hein, Karine? Vai ser um alívio, pelo menos, né, Carlão? Mas vamos lá. Todas as calhas estão em processo de seca, mas tudo dentro da normalidade, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. A repórter Odinê Araújo tem mais detalhes. Ela apurou mais os assuntos a respeito desse levantamento. Então, Odinê, a seca desse ano, como o Carlão falou, não vai ter aquele impacto aí como tivemos nos últimos anos aqui no estado do Amazonas, não é isso? Não como nos anos anteriores, mas de 20 a 30 municípios devem ser afetados com mais intensidade, impactando diretamente uma média de 120 mil famílias. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro e Manaus devem enfrentar apenas uma seca fraca em 2025. A previsão é que a profundidade na orla da capital fique entre 17 metros e 70 centímetros a 18 metros e 90 centímetros. Na prática, isso significa que o nível do rio ficará abaixo dos 20 metros por 60 a 85 dias, mas sem grandes riscos para a navegação. O alerta só acende de verdade quando o Rio Negro atinge 17 metros e a situação só fica crítica perto dos 16 metros. O cenário é bem diferente do que vimos em 2023 e 2024, quando secas severas ligadas ao El Niño derrubaram o rio a níveis históricos. Em 2024, ele chegou a 12 metros e 13 centímetros, o menor já registrado nos últimos 120 anos. Para 2025, os pesquisadores falam em neutralidade climática, ou seja, nada de El Niño ou Laninha fortes mexendo com as chuvas da Amazônia. Mas isso não quer dizer que a situação é simples. Os estudos mostram que desde 1970, as secas estão ficando cada vez mais severas, com o rio perdendo em média 4 centímetros por ano nos níveis mínimos. O Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais do Amazonas apresentou hoje um panorama do período de estiagem com a situação dos municípios do estado. O governador Wilson Lima explicou que todas as calhas estão em processo de vazante, algumas com descidas mais rápidas do que no mesmo período do ano passado, mas sem grandes preocupações, principalmente para a navegação. Na média, está se confirmando aquilo que havia sido previsto
contexto de uma seca de leve a moderada. E isso é importante, principalmente por conta da navegabilidade. No momento em que a gente tem a navegabilidade mantida, a Zona Franca de Manaus consegue receber matéria-prima, o interior também consegue ser abastecido em suas principais cidades. O Serviço Geológico do Brasil informou que a variação entre cheias e vazantes aumentou. Em 1970, por exemplo, a diferença era de 8 metros. Hoje chega a quase 13 metros. Isso desafia ainda mais o manejo da água e a vida de quem depende do rio, né? Em resumo, 2025 promete uma seca leve no Rio Negro, mas a tendência de longo prazo é de rios cada vez mais extremos. Volto com vocês. Muito bom, né? O Dinero hoje. Obrigada pelas informações, o Dinero hoje. Agora 6h47 em Manaus. 18 horas. Olha só, hein, o Sistema Batizado de Defesa Civil alerta. Vai ser testado em todo o norte do país. No Amazonas, o teste acontece aqui em Manaus, Iranduba e também lá em Manacapuru. O teste vai ser nesse sábado, dia 20, a partir das 2 da tarde. Importante lembrar, viu, gente? É um teste, tá? A ferramenta vai mandar mensagens de texto e sinais sonoros para os celulares da população em áreas de risco iminentes, com riscos de alagamentos, enchentes, deslizamentos e vendavais. A repórter Vanessa Lima explica mais sobre a gente a respeito dessa nova ferramenta. Boa noite, Vanessa. Karine, Carlão e ouvintes, o Defesa Civil Alerta foi criado justamente para avisar a população de forma rápida e eficiente quando houver risco de desastres naturais, como alagamentos, enchentes ou deslizamentos de terra. A Prefeitura vai fazer o teste inicial do sistema nesse sábado, dia 20, por volta das 3 horas da tarde. Então, se você estiver em uma área de risco e ouvir um som diferente no seu celular nesse horário, não se assuste. É só uma simulação, tá? Vai aparecer uma mensagem explicando que é apenas um teste. E você não precisa fazer nenhum cadastro nem baixar aplicativo. Se o celular for Android ou iOS, lançado a partir de 2020 e tiver sinal 4 ou 5G, o aparelho já recebe os alertas, mesmo se estiver no silencioso, como explica o secretário da Defesa Civil, Lima Júnior. É uma situação apenas de teste para verificar realmente o funcionamento da plataforma, que será em conjunto com o Estado do Amazonas, vem governo federal, Estado e município. Então, dessa forma, poderemos alertar todas as pessoas que têm tecnologia 4G e 5G no seu celular, será informado. Não precisa cadastro nenhum, basta você estar nessa área de Manaus que será realmente atendido. E tem mais, terão 2 tipos de alerta. O primeiro é o alerta extremo, que é o mais crítico. Nesse caso, o celular vai tocar como se fosse uma sirene. Já o alerta severo é o menos urgente e o som será parecido com aquele bip de SMS. Além disso, Manaus vai ser pioneira. É a primeira capital do país a operar essa plataforma e os agentes da Defesa Civil já estão sendo capacitados para isso. Então, esse alerta não só ajuda a salvar vidas, como também fortalece a nossa rede de proteção e resposta em momentos de emergência. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa, agora 6h50 em Manaus. 18 horas. Olha só, noticiamos essa semana aqui no 18 horas a operação da Polícia Federal no Rio Madeira entre o Maitá e Manicoré. A forma agressiva da ação ganhou repercussão nacional, chegando até o presidente Lula, Karine. Pois sim, Carlão. A ação contra o garimpo ilegal incluiu aí explosivos de alto poder, bombas de gás, spray de pimenta. Nós acompanhamos aqui, você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela live do YouTube ou pelo 18horas.com.br, pôde ver as imagens agressivas dessa ação e que gerou pânico, é claro, na população civil e indignação da bancada do Amazonas. Autoridades locais chegaram a cobrar do presidente Lula sobre os critérios adotados na operação. Eles ressaltaram que a operação era para reprimir o crime organizado, mas
gerou terror, principalmente entre famílias vulneráveis. E detalhe, hein? Ninguém foi preso. A Polícia Federal não prendeu nenhum criminoso, foi só tocando terror. Exato. Agora a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma diligência externa no município de Humaitá e Manicoré para acompanhar de perto essa situação. O repórter Kennedson Paz apurou esse assunto, está aqui ao vivo, volta a conversar com a gente no 18 horas. Então, Kennedson, vamos lá. Como é que está a reação das autoridades locais e principalmente da população dessas cidades que passaram por essa operação da Polícia Federal? Kennedson Paz. Karime, logo que isso daí aconteceu, a própria Câmara Municipal lá do município de Manicoré, assim como o prefeito do município, emitiu uma nota repudiando essa ação da Polícia Federal. Na ocasião, eles inclusive acusaram a Polícia Federal de profanar um evento religioso que iria acontecer por lá. Isso porque essa ação ela aconteceu bem na frente da cidade do município de Manicoré, bem na frente de uma igreja católica por lá, e aquelas explosões chamaram muito a atenção. A população de Humaitá e Manicoré estão ainda apreensivas, né? E o medo é de novas ações após essa operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. Os policiais da Polícia Federal estavam com aeronaves, várias lanchas. Além disso, também nessas aeronaves, nesse helicóptero, eles estavam voando a nível muito baixo, bem abaixo do que realmente deveria, e com isso você imagina a loucura no qual a população ficou completamente assustada. O helicóptero voando a baixa altitude, um barulho ensurdecedor. Imagina o cenário de guerra, exatamente, né? Além disso, o uso de explosivos, os usos de gás lacrimogênio, e é claro que revoltou a população, que de alguma forma ele tentou se proteger desta ação policial, que mais pareceu um ataque do que uma ação repressiva contra o crime organizado, e quem sofreu foi a população, que acabou ficando refém nesta ação, que foi considerada um sucesso pela Polícia Federal. E o que a Polícia Federal mencionou é que o objetivo era de fato combater o crime organizado. Inclusive essa ação ela foi questionada por várias autoridades locais. Aqui a bancada do Amazonas também se posicionou através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para cobrar esses critérios mais claros em relação a diferenciar pequenos extrativistas de grandes empreendedores dessa área de exploração ilegal. E a Defensoria Pública do Estado, ela pediu ali a suspensão do uso de explosivos, mas o STJ negou esse pedido, ali reconsiderando ali essa situação, né? E é possível que eles reconsiderem por conta desta ação que aconteceu no interior do estado do Amazonas. No campo político, o senador Plínio Valério, ele conseguiu aprovar uma diligência externa lá em Humaitá e Manicoré para poder investigar um possível excesso e violação dos direitos humanos, além também de uma audiência pública no Senado sobre a privatização das hidrovias do Rio Madeira, Tocantins e Tapajós, com a participação inclusive do governo federal e de comunidades locais. A gente conversou com o delegado Humberto Freire, ele que se posicionou a respeito sobre esta ação, que ele alegou que foi aprovada, inclusive até pelos direitos humanos. Na realidade tinha sido aprovada até mesmo também pelo Ministério do Trabalho. Vamos ouvir agora o delegado Humberto Freire. O principal desafio é realmente a gente ter uma perfeita integração entre todos os órgãos de segurança pública do Brasil e desses outros países que também têm o território amazônico. E por isso a gente estabeleceu um centro de cooperação policial internacional baseado em 3 eixos, né? Uma governança, investimentos e estrutura permanentes e também a pactuação de operações e investigações conjuntas. O delegado Humberto Freire também esclareceu sobre os impactos negativos que isso causa ao garimpo legal, para o bioma, para a flora, aqui na nossa região amazônica. No entanto, essas explosões também afetaram o meio ambiente. Mas vamos ouvir o que disse o delegado Humberto Freire. A extração desse minério, utilizando-se muitas vezes de agentes contaminantes como mercúrio e mais recentemente até o cianeto, e que leva realmente ao envenenamento do meio ambiente, da fauna, da flora e sobretudo das pessoas. Temos uma decisão judicial nesse caso em tela de Humaitá determinando a ação.
Além disso, também esse caso ele vai ser investigado pelo Senado e aí depois o Executivo Federal também vai analisar esse caso. É possível que nos próximos dias exista aí uma atualização sobre o que está acontecendo em relação ao que houve dessa operação no sul do Amazonas. Karime Carlão. É importante saber o que aconteceu e que as próximas ações sejam feitas de uma forma mais criteriosa. Erraram na mão ali, feio. A gente falou, quando não tem o controle do Estado, quando entra a Polícia Federal, já entra aí com essa truculência. Obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedy Paz. Valeu, Kennedy. Olha só, o Teatro Amazonas, um dos principais cartões postais de Manaus, está cada vez mais próximo de entrar para a lista de Patrimônio Mundial Cultural da Unesco. Uma boa. Exato, Carlão. Inclusive, uma comitiva internacional esteve aqui em Manaus para avaliar o teatro e o entorno aí para o projeto, para que esse sonho se torne realidade. Quem explica mais detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Então, André, a gente fez bonito aí, né, nessa lista, nessa visita dessa comitiva internacional. Com certeza, Karime, Carlão, boa noite para vocês mais uma vez aos ouvintes. Olha, um grupo de pesquisadores do ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, vinculados à Unesco aí, esteve em Manaus entre os dias 7 e 14 de setembro. A ideia é decidir se o Teatro Amazonas vai entrar para o Patrimônio Mundial Cultural. O governo brasileiro pleiteia a inclusão do Teatro Amazonas e do Teatro da Paz em Belém, sob o título de Teatros da Amazônia. Ou seja, o Amazonas é concorrente agora de Belém, do Pará, para ver quem vai ser o Teatro da Amazônia. Se será o Teatro Amazonas ou o Teatro da Paz em Belém. Essa visita, inclusive, foi acompanhada por especialistas do IPAM. A comissão analisou detalhes da arquitetura, arte dos afrescos, né? Afrescos são pinturas murais e também documentos históricos e acervos. Também assistiu a espetáculos e conversou com artistas, produtores, com os educadores, com os agentes de turismos e empresários, né? Além do prédio, os avaliadores conferiram as chamadas zonas núcleo e zonas de amortecimento. Em Manaus, o Largo de São Sebastião e ruas próximas, né, que aconteceu isso. Já em Belém, o complexo formado pela Praça da República, o Parque João Coelho e a Praça da Sereia. Agora é só aguardar, né? Quem é que vai ganhar essa disputa, Karime Carlão? Será que é o Teatro Amazonas ou o Teatro da Paz lá em Belém do Pará? Eu tô torcendo, claro, pro Teatro Amazonas. Teatro Amazonas, é claro, não tem sombra de dúvidas. Muito obrigada, valeu, André Meirelles. Estamos na torcida. Sim, 6h58 em Manaus. Karime, tem um ouvinte participando aqui conosco. Vamos conferir a participação pelo WhatsApp do programa 18 horas. Quem mandou o áudio pra gente aí foi o Marcelo. Marcelo lá da Cidade Nova. Vamos conferir. Alô, Marcelo. Fala, Mix. 18 horas. Marcelo, Cidade Nova. Boa noite. Carlão, Karime. Passar aqui para manifestar a minha indignação com esse governo aqui do Amazonas. Eu não sou daqui, mas ele só vive fazendo coisa errada, besteira. Toda vez problema na saúde, na segurança, toda vez problema aí porque ninguém faz nada. Me tira essa dúvida aí, é muito difícil responder. Olha... E vê se eu tô enganado aí, se estiver enganado vocês me respondam. 7 anos no poder, vai por Taiwan, e só porque no último ano ele abaixa o PVA pra metade. Eles estão me cheirando jogada política. Tamo junto, boa noite. Vocês são demais. Valeu, queridão. 18 horas. Muito obrigada, Marcelo, pela participação, né? A participação ótima, valeu. 18 horas. Esporte. Karime, nosso giro esportivo, a gente começa com vitória do futebol feminino. Segura esse grito porque hoje é dia de falar e gritar bem alto. É campeão, hein? O terceiro B da Amazônia não quis saber de brincadeira e meteu logo 4-0 no Penarol do Amazonas. Foi tanto gol que até o placar pediu água para o Carlos Amit lá no cara. Carlão, e assim terminou o Campeonato Amazonense Feminino 2025. Boa. 3B da Amazônia conquistou o 5º título do Amazonense Feminino. Thaís Lemos marcou 2 vezes. Monique deixou a dela e Carla Nunes fechou a conta. Olha só, e agora foco nas disputas nacionais. O 3B vai jogar o Brasileirão A2 e o Penarol o A3. Já tô vendo aqui, Karime, que vai ser emoção em dobro em 2026. Legal, bacana. Carlão, e não faltou emoção na Champions, minha gente. O PSG arrasou a Atlanta 4-0. O Bayern foi lá e derrubou o Chelsea, atual campeão mundial.
Mas nem tudo foi massacre, hein, Karime? Teve jogão equilibrado, Liverpool 3-2 no Atlético de Madrid, teve empate de 0-0, sem graça, inclusive, no Olímpicos com o Pafos. Agora vamos para a Libertadores. O Palmeiras foi lá no Monumental em Buenos Aires e venceu o River Plate por 2-1. Olha, Carlão, o Verdão voltou de mala cheia e vantagem na bagagem. E o Galo parecia que ia dar show contra o Bolívar, abriu 2-0, mas levou o empate, ficou só no 2-2, Karime. E para fechar com aquele tempero do futebol brasileiro, o Gabigol, né? Ele deixou no ar que pode ficar no Cruzeiro até 2026, mas também não descartou voltar para o Mengão. Beleza. Será que dá tempo daquele giro saideiro do trânsito? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Alô, André. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, na Avenida Constantino Neri, no cruzamento com a Rua da Maromba, sentido centro-bairro, o trânsito segue carregado. Na Avenida Maripiranga, no cruzamento com a Travessa Plínio Coelho, o fluxo é mais tranquilo. Já no cruzamento da Maripiranga com a Rua 28 de Agosto, o trânsito é moderado, Karime, Carlão. Até amanhã, obrigada pelas André. informações. 7h01. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, e na mesma semana em que os presidentes do União Brasil e do Republicanos viraram notícia por denúncias graves, a Câmara dos Deputados aprovou a famigerada PEC da blindagem, uma manobra que protege parlamentares e até presidentes de partidos políticos, uma PEC feita sob medida para eles. Antônio Rueda, do União Brasil, é acusado de ser dono oculto de aviões ligados ao PCC. União Brasil é presidido no Amazonas pelo governador Wilson Lima, réu no STJ, acusado de liderar uma quadrilha que desviou recursos públicos durante a pandemia. Ciro Nogueira, do Republicanos, é citado em esquema milionário de corrupção. E a resposta do Congresso qual foi? Aprovar uma PEC que cria uma casta de intocáveis. É o Brasil de cabeça para baixo, enquanto a sociedade pede justiça, a política constrói muralhas de impunidade. Não dá mais para normalizar. Quem deveria dar exemplo está protegido por lei feita sob medida e é um tapa na cara do cidadão. O Brasil precisa reagir rápido, ou a blindagem cai, ou a democracia é que fica de joelhos. 18 horas. 7h03, Karime. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.